Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E você que não conhece ainda, conheça lá meu site www.andremassolini.com.br. Lá você pode acessar por apenas R$ 9,90 todos os áudios da primeira temporada do site, os textos no blog, vídeos, tá? Todos textos da primeira temporada, os 100 áudios da primeira temporada, por apenas R$ 9,90 você acessa. Conheça lá, andremassolini.com.br. Olá André, tudo bem? Tudo ótimo. Meu nome é Tal, tenho 21 anos, sou de Aracaju, no Sergipe. Olha, é o segundo e-mail que eu estou gravando hoje de pessoas de Aracaju. Beijo a Aracaju, aí no Sergipe. Gostaria primeiramente de te parabenizar pelo trabalho realizado, pela grande pessoa que é, te acompanho há alguns meses e já segui muitos dos conselhos dados por você nos vídeos. Muito obrigado! Então resolvi contar a minha história, quem sabe com a sua ajuda conseguir tirar esse sentimento chato que já me maltrata há alguns meses. A história é um pouco longa, mas tentarei resumir. Bom, namorei com uma garota durante 1 ano e 3 meses. Foi um relacionamento muito intenso e de certa forma muito bom. Durante 1 ano nós namoramos escondidos dos pais dela, pois eu tenho uma deficiência física e por ter preconceito com isso, o pai dela mesmo sem me conhecer, já se referia a mim como uma pessoa doente e incapaz. Nossa. Ai, ai. Mesmo com toda essa rejeição, eu consegui conquistá-la e tê-la comigo. Fui e sou até hoje completamente apaixonado por ela. No início, eu tinha muito medo de não conseguir ser suficiente para ela. Tinha medo de não conseguir fazê-la feliz por ter uma certa limitação de movimentos. Só para explicar o que tenho, é um problema congênito na medula do pescoço que afeta um dos lados do corpo, fazendo com que aos poucos a pessoa vá perdendo os movimentos. Fui, colocou entre aspas, e tem que estar entre aspas mesmo, normal até meus 12 anos de idade, porém começou a aparecer esse problema e de lá para cá me supero a cada dia para não me abater e conseguir seguir a vida. Sou um cara tranquilo e sei que não vou me abalar mais com isso. Aos 16 tive que passar por uma cirurgia para tentar impedir que o problema se agravasse e me levasse à perda de todos os movimentos, ou até a óbito. Enfim, minha vida sempre foi de muita luta e superação. Sempre me senti um pouco inferior aos outros caras normais quando o assunto era mulher, pois elas não sentem atração por um cara deficiente. Ainda consigo caminhar, porém com uma certa dificuldade, puxando a perna direita. Meu querido, olha, jamais generalize isso aqui, hein? Elas não sentem atração por um cara deficiente. Não generalize. Às vezes a gente tem a tendência de sempre generalizar. Eu não estou aqui querendo maquiar as coisas, porque esse não é o meu papel, tá? Eu nunca quis me colocar aqui no canal como aquele que fica maquiando a realidade ou querendo falar para a pessoa, não, imagina. Não, é verdade. Você tem toda a razão, tá? É verdade mesmo. Tem dificuldade. Existe uma dificuldade, sim. As pessoas já olham de forma diferenciada, mas olha, meu querido, se a gente parar para pensar, né? Todos nós somos deficientes. Todos nós temos os nossos inúmeros defeitos, sem dúvida alguma. Porém, quem vê pela primeira vez acaba julgando o livro pela capa. Nesse sentido, eu entendo você perfeitamente. Assim como todas as pessoas que sofrem algum tipo de preconceito por causa dos rótulos que já vêm de antemão, né? De antemão a pessoa já é o pré-julgamento. Então, isso aí é sempre muito horrível. Agora, essa questão de atração, por exemplo, isso aí é muito subjetivo. Agora estou falando para você, eu conheço uma pessoa que ela tem verdadeira tara por pessoas que têm deficiência. Então, se ela vê
né? Essa pessoa que eu conheço. Se ela vê um cara, por exemplo, na cadeira de roda, ela fica louca, ensandecida. Verdade é verdade. Né? Estou falando, porque eu conheço. Não foi nem relato em canal, não foi relato de e-mail, né? É uma pessoa que eu conheço. Então esse negócio é muito subjetivo. Às vezes a gente vive num mundo em que, claro, existem os padrões, né? Então a gente vive numa sociedade que padroniza tudo, os estereótipos de tudo, e aí às vezes a gente acha então que ninguém pode me querer. Uma pessoa que já passou dos 50, ninguém mais me quer. Então quer dizer, porque o que vale são as novinhas, o que vale... Não, cuidado. Cuidado. Um dia, uma mulher que já tem aí seus 50 e pouquinhos anos aí, ela me disse assim, acho que 50 e... não sei, né? É um pouquinho mais de 50. Ela me disse assim, você acha, André, o menino de 21 anos veio lá, né, falar comigo no Facebook, ele está querendo meu sucesso, porque ela é uma pessoa de sucesso, não vou nem falar em que ramo que ela tem sucesso, mas ela tem sucesso num determinado segmento, num determinado ramo. Você acha que o menino... Eu fiz assim para ela, cuidado, não é bem assim não. Não é bem assim. Tem pessoas que absolutamente... E quando você pensa dessa forma também, você está se reduzindo. O cara está querendo vir comigo por causa da minha condição financeira, está querendo vir atrás de mim por causa, sei lá, da posição social que eu tenho, do status que eu tenho. E muitas vezes, tem gente que age assim, como eu estou dizendo, não estou aqui para maquiar nada. Tem gente que age assim? Claro que tem. Mas a gente não tem que tomar muito cuidado com as generalizações, porque senão a gente acaba até se reduzindo, né? A gente acaba se reduzindo diante disso tudo. Eu sou o patinho feio diante de toda a sociedade que padroniza, que estereotipa, que vai colocando os estereótipos, os padrões estabelecidos do que é beleza, até que idade alguém pode ser atraente, que tipo de corpo que pode ser atraente, que tipo de pessoa pode ser atraente. Então, quer dizer, existem todos aqueles catálogos prontos e estabelecidos, e aí a gente acaba se reduzindo, e quando alguém olha para nós, a gente acredita que a pessoa, na verdade, tem outro interesse, tem coisa assim. A gente já parte também do pressuposto, é o autopreconceito. Então, existe o preconceito das pessoas, o preconceito, né, social, e existe o autopreconceito. É quando a gente acaba se olhando de maneira reduzida, porque a gente se considera reduzido diante dos padrões estabelecidos. Uma coisa é a gente perceber que existe dificuldade, como você está dizendo aqui. Eu tenho dificuldades, né? Eu ando arrastando a perna, eu tenho dificuldades. Eu tenho uma sobrinha que é cega. Então, quer dizer, ela tem determinadas limitações e dificuldades. Claro que sim. Em determinados aspectos, evidente que sim. Porém, a gente tem que tomar cuidado, né? Todos nós temos dificuldades em quantas áreas da nossa vida, não é verdade? Temos dificuldades em N áreas da nossa vida. Portanto, todos nós somos deficientes em alguma coisa. Mas, tudo bem, vamos prosseguir. Por esse motivo, não chama a atenção das mulheres que, de certa forma, procuram um cara que não tenha esses tipos de problema. Enfim, até que em 2012, em um passeio familiar, conheci essa garota muito linda e que me chamou demais a atenção. Porém, não cheguei a mostrar interesse com receio. Você vê, olha lá. Então, quer dizer, eu já me coloco, né? Tipo, uma mulher dessa não vai me querer. Mas, por uma incrível coincidência, eu já tinha ela no Facebook. Na mesma noite, ela veio falar comigo. Assim que cheguei em casa. Depois desse dia não paramos mais, até que ela demonstrou gostar de mim e nos envolvemos cada vez mais. Começamos a namorar 3 meses depois, como eu mencionei antes, escondido dos pais dela. Sempre ia vê-la na escola onde estuda, ela ia em minha casa
com algumas primas minhas que eram amigas. E assim nós levamos nosso namoro durante 1 ano. A amei demais durante todo o tempo e ela demonstrava me amar da mesma forma, pois não dava importância para as dificuldades e sempre me fazia feliz. Em janeiro desse ano, ou seja, de 2014, resolvemos abrir o jogo para a família dela. De início o pai não aceitou. Disse que esperava que ela se envolvesse com um cara melhor e não com um doente. Mas ela insistiu e lutou para ficar comigo, até que o pai dela cedeu e deixou que eu frequentasse a casa deles, apesar de minhas limitações. Eu sempre a chamava para sair, para não deixar o namoro cair na rotina. Sempre a respeitei e a amei muito. Você está vendo que coisa? Você, apesar de todas as limitações, sempre a chamava para sair, para que o namoro não caísse na rotina. E quantas vezes a gente vê, então, os casais aí normais, com milhões de aspas, e que deixam o namoro cair na rotina, né? Você vê como tudo isso é muito relativo? Fazia de tudo para fazê-la feliz, pois acreditava ser uma pessoa diferenciada e única no mundo. Agarrei a oportunidade com todas as forças. Ela tinha alguns problemas familiares que sempre faziam ficar triste e com uma certa revolta. Às vezes até sobrava para o nosso namoro. Por esses problemas, em outubro de 2013, ela quase terminou tudo, mas consegui reverter na base da conversa. Durante 3 meses ela foi muito inconstante. Algumas vezes dizia que me amava demais, fazia todas as coisas que uma pessoa apaixonada de verdade faz, mandava flores para ela, recebia aquela chuva de amor, carinho, tudo que eu precisava para ser feliz. Em outras vezes vinha com um papo estranho, de que estava confusa, que não sabia o que queria na vida. Sabe, nessas horas eu sentia uma insegurança terrível. Eu a amava muito e tudo o que queria era nunca a perder. Enfim, gente, aí como o e-mail está muito longo, eu até parei um pouquinho o vídeo para ler. A história é, aí ela foi ficando um pouco estranha com ele, e aí, enfim, e acabou culminando depois no término, e ele acabou depois, né, insistindo até pelas redes sociais, WhatsApp, depois até perguntando, tipo, você tá com alguém? E ela falando, olha, agora isso não é mais da sua conta, se eu não tô com alguém. Quer dizer... E aí depois ele termina o e-mail dizendo que, na verdade, ele continua gostando e por esse motivo ele quer esquecer, né? Pelo motivo de que a decisão é dela de terminar, ela chegou nessa decisão de terminar, que as razões, né? Aliás, não nos resta outra coisa a não ser acatar, não é verdade? Nos resta outra coisa? A gente pode obrigar uma pessoa a permanecer ao nosso lado? Pelo contrário, né? Seria horroroso se assim fizéssemos. Se obrigássemos uma pessoa a permanecer ao nosso lado. Porém, é claro, não podemos obrigar a pessoa a permanecer ao nosso lado. E aí nós vamos ter que saber trabalhar com isso. Nós vamos ter que trabalhar com a ausência daquela pessoa que gostávamos, que nutríamos um sentimento e que projetávamos, inclusive, uma história, futuro e coisas juntos. A gente vai ter que trabalhar diante disso. O que a pessoa fez comigo? A pessoa terminou comigo. Repito, o que a gente pode questionar muitas vezes é a maneira como a pessoa termina com a gente. Mas o término em si, a gente não tem direito de questionar o término. Porque é um direito da pessoa terminar conosco. E a gente não, assim como nós odiaríamos permanecer obrigado com alguém, ninguém tem que permanecer obrigado com a gente. E aí a gente vai encontrar pessoas que muitas vezes fazem chantagem, pessoas que vão fazer chantagens emocionais, pessoas que vão querer fazer, sabe, aquelas situações para querer obrigar a outra pessoa a permanecer ao lado dela. Outros querem segurar através de conveniências, não é? Outros através de recurso financeiro. Eu quero obrigar outra pessoa, na verdade, a permanecer ao meu lado. Outros fazendo ameaças de que eu vou tirar a guarda do seu filho. Quantos são os casos
de gente que quer obrigar a outra a permanecer do lado dela a qualquer custo, quando na verdade a relação tem que ser de livre e espontânea vontade, ou seja, eu opto para estar com você. A partir do momento que você não está optando mais por mim, agora isso me deixa mal, isso me deixa triste, porque eu projetava, porque eu optei por você e queria optar, mas você não quer mais optar. Por razões, e a gente pode às vezes questionar as razões da pessoa, mas escuta, as razões não, a gente pode questionar por que como a pessoa terminou conosco, mas o fato dela ter terminado é um direito dela. Isso aí, tem gente que vai dizer, mas que é uma sacanagem. Gente, quando você diz isso, que é uma sacanagem o fato da pessoa ter terminado, você no fundo está querendo que ela seja obrigada a permanecer com você. Só pelo fato de eu gostar, ela tem que continuar gostando de mim, porque se ela não continuar gostando de mim, é uma sacanagem que ela está fazendo comigo. Tá, e você amanhã ou depois, você começa a se envolver com alguém e depois o sentimento não vinga. Não vinga. E aí você quer terminar. E aí a outra pessoa vai te considerar uma pessoa sacana só pelo fato de você estar terminando por causa de um sentimento que não vingou da forma como você gostaria que tivesse vingado. Não cresceu da maneira como você gostaria que tivesse crescido. Na proporção que você gostaria que tivesse crescido, não aconteceu isso dentro de você. Você até se esforçou, mas não aconteceu. E só por isso você vai ser considerado uma pessoa, então, nossa, não é? Meu Deus do céu, uma pessoa sacana só por conta disso. Você vê que coisa, quando a gente faz o exercício inverso, a gente entende, muitas vezes, que é um direito da pessoa. E aí a gente entende que também é natural que estejamos passando por isso. Por quê? É um direito dela, porém, claro, abalou todo um projeto que eu tinha em relação a ela para termos uma relação. E é por isso que a gente tem que se posicionar diante de tudo isso e perceber, agora é necessário que então eu siga a minha vida, não é? É necessário que agora eu opte por mim. E cuidado com isso, Quando você diz assim que você carrega um pensamento de que por ser deficiente físico, outra pessoa não irá me querer para um relacionamento. Então, cuidado com isso. Porque aí você começa a olhar ela como se fosse a única pessoa no mundo que porventura tenha se interessado ou que pudesse vir a se interessar por você. Por isso que você também projeta tudo isso. Por isso que o sentimento também toma uma proporção, muitas vezes, muito maior. Porque eu projeto como se fosse a única pessoa que vai se interessar por mim, portanto é nela que eu tenho que me agarrar. Você fez a sua parte, meu querido, mas cuidado com esse sentimento. Apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo, ela interessou-se por você. Assim como ela, existem centenas de pessoas ao redor do mundo que também poderiam sentir todo esse interesse, muito maior inclusive que o dela, em relação a você. É que às vezes a gente projeta uma coisa, pela dificuldade na qual estamos, a gente decreta muitas vezes a eternidade daquilo, A gente projeta uma coisa muito maior do que é, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque senão a gente vai se colocando cada vez mais para baixo, aí a gente vai se transformando numa pessoa amarga, a gente se transforma numa pessoa azeda, a gente se transforma numa pessoa mal-humorada, e a gente também depois, quando alguém mostra um interesse por nós, a gente multiplica isso por 1000. Porque a gente acha que nunca ninguém ia demonstrar interesse por mim. Então, quer dizer, quando um demonstra, meu Deus do céu, isso aí se transforma na coisa mais espetacular do mundo, e aí eu não consigo olhar com critério e na medida que eu deveria olhar. Muito obrigado pela sua participação. Gente, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, participe de todas as sessões aqui no canal, muito obrigado, me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando vocês lá,
Muito obrigado e um forte abraço.